Olá, sejam bem-vindos. Estamos em mais um programa Palavras Consoladoras, que traz até você um diálogo esclarecedor e consolador à luz da doutrina espírita, baseados no Evangelho de Jesus, seus ensinos e seus exemplos. Nossa conversa de hoje é sobre o tema Perante o Corpo, cuja bibliografia encontra-se na descrição deste vídeo. E para falarmos a respeito, recebemos a nossa irmã Lorena Quemelo. Seja bem-vinda, Lorena. Obrigada, que todos se sintam abraçados e que Jesus transfira a cada um de nós a paz que nós tanto precisamos. Como devemos interpretar, Lorena, corpo físico em conformidade com a doutrina espírita e qual sua finalidade para o espírito encarnado? Eu vou começar me apoiando na nossa conversa no Lampadário Espírita, que diz assim: organizado pela excelsa mercê da providência, para servir de santuário ao princípio espiritual em evolução, atinge na espécie humana o clímax da sua destinação. Então, veja, a finalidade do corpo físico é fundamental para a nossa evolução. A cada momento reencarnatório, o espírito recebe, através das mãos dos nossos benfeitores, um corpo idealizado exclusivamente para o espírito que nele vai reencarnar. E esse corpo vai servir de veículo de manifestação desse espírito, e ele vai ser também criado com algumas situações correspondentes ao que o espírito precisa vivenciar. Por exemplo, enfermidades, limitações e situações que nós carregamos durante a encarnação são necessárias para a nossa evolução. Então, ele é fundamental para filtrar as impurezas do nosso espírito, limpar, drenar, como dizem, né? Lembra de um filtro? Quando se coloca a água no filtro, ela sai limpinha e fica as mazelas lá dentro, né? Que depois a gente tem que fazer uma certa limpeza. Da mesma forma, o nosso corpo físico. Ele é feito justamente para limpar o nosso espírito. E veja, e conforme o espírito vai evoluindo, esse corpo também muda. Basta a gente ver a evolução das espécies. Lorena, existe interferência do corpo físico sobre o nosso espírito e do nosso espírito sobre o corpo físico? O nosso corpo é sagrado. Ele nos ajuda a lidar com as nossas emoções ao longo da nossa trajetória. Ele tem um começo, ele tem um meio, ele tem um fim. Esse fim a gente não sabe qual é a hora que está marcada. Dizem os nossos benfeitores que na realidade, inconscientemente, a gente sabe qual é o dia que a gente volta para casa. Está lá no bolsinho de trás da nossa consciência, né? Mas a gente só vai saber na hora, e acho que vai demorar um pouquinho, esperamos, né? Mas ele realmente ele é necessário ao nosso espírito, porque o nosso espírito precisa do nosso corpo para alcançar o objetivo a que ele foi criado. Qual é o objetivo que ele foi criado? A nossa evolução. Nós estamos ocupando esse corpo hoje para poder fazer um trabalho de renovação de nós mesmos. Como princípio inteligente e intelectual, imaterial e individualizado. Aí tem uma coisa importante também. Nós não perdemos a nossa individualidade. Nós conservamos a nossa individualidade. Então, é dotado também o nosso espírito de razão, consciência, livre-arbítrio e responsabilidade. Então, a gente não pode mais, na época em que estamos vivendo, dizer que o nosso corpo é culpado pelas nossas situações difíceis. Dizer que o nosso corpo é a causa dos nossos males. Não. Nós sabemos que o nosso espírito, e a doutrina nos esclarece nesse respeito, que o nosso espírito é que traz as mazelas que precisam ser drenadas através desse corpo.
Então, há uma interferência direta e indireta de um sobre o outro e constantemente. Quais nossos deveres e responsabilidades perante o corpo físico, o qual animamos na atual encarnação? A responsabilidade é total nossa. Nós precisamos cuidar, porque ele é uma vestimenta. Ele pode se machucar, ele pode adoecer, ele pode ter algumas situações que nós temos que buscar os cuidados necessários. Ele precisa de alimentação, de higiene diária, ele precisa também de repouso, de trabalho, há todo o movimento que o corpo precisa para poder manter o seu equilíbrio. Quando estamos desequilibrados emocionalmente, nós podemos transferir para o corpo físico situações difíceis para a nossa continuidade. Então, a nossa responsabilidade é zelar por nosso corpo físico, fazer todo o possível para estender o máximo possível a nossa encarnação, já que ele é um patrimônio divino e concedido exclusivamente para nós. Não importa se ele é bonito ou se ele é feio, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é gordo ou se ele é magro. Não interessa. Interessa, sim, é como nós vamos utilizar esta ferramenta, como nós vamos cuidar dessa roupagem, para que ela possa ter a durabilidade necessária para que nosso espírito alcance a complementação, a completude da sua encarnação e do seu propósito. Há um traçado no mundo espiritual que nos ajuda a manter assim o máximo possível de tempo nesse corpo físico. É da lei. Tudo bem. Agradecemos, Lorena, a tua contribuição e gostaríamos de ouvir aí as tuas palavras. Sou eu quem agradece de todo o coração quando a gente faz alguma coisa em nome do Evangelho e da doutrina. A gente não pode dizer que é infeliz. Nós somos todos muito privilegiados em estarmos nesse movimento aonde o nosso espírito a cada dia tem consciência maior da sua origem e destinação. Agradeço e abraço a todos fraternalmente. Quando encarnado, o espírito busca nas lides terrenas as oportunidades de que necessita para sua evolução, sua participação na obra do Criador e, ao mesmo tempo, reparação de suas próprias faltas passadas. Do demônio ao anjo, encontramos apenas uma larga faixa de evolução espiritual, ou seja, do estágio inferior pelo qual já passamos até o superior, que ainda nos compete atingir. Envolvemos-nos de alegria com os nossos irmãos e irmãs que nos prestigiam, colaborando com a divulgação das mensagens do Evangelho do Cristo. Distribuam a mensagem aos corações necessitados de esclarecimentos e consolo. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até o próximo domingo com o programa Palavras Consoladoras.